Bom dia, boa tarde ou boa noite aos ouvintes de mais um podcast de A Doçura da Palavra. Bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai examinar um conceito fundamental do Antigo Testamento, a oferta de elevação, também conhecida como holocausto. Vamos investigar juntos o significado, o ritual, né? E todo o simbolismo por trás dessa prática que era tão central. Queremos entender por que ela era tão marcante. Certo, então, para começar, o que exatamente significa essa oferta de elevação? Esse nome, de onde ele vem? Então, o termo em hebraico é ulá, olhar. Ele deriva, olha que interessante, do verbo alá, alá. E alá quer dizer basicamente subir, ascender. Então, olhar literalmente é aquilo que sobe. A imagem é bem visual, né? A fumaça do sacrifício subindo, indo do altar para o céu em direção a Deus. Interessante essa ideia do subir. E pelo que entendi, não era um sacrifício qualquer, né? O animal era inteiramente queimado no altar, isso é correto? Quer dizer, nada ficava para o ofertante ou para os sacerdotes, diferente de outras ofertas. Isso parece ter um simbolismo muito forte de entrega absoluta. Exatamente. Era um símbolo poderoso de adoração, de dedicação total a Deus. Uma forma de expressar submissão completa, de buscar aceitação divina, sabe? O livro de Levítico, lá no capítulo 1, descreve o processo com detalhes, e é interessante notar a flexibilidade. Podia ser gado, ovelha, cabra, ou até aves, como rolinhas, pombos, dependia das posses de quem oferecia. Isso já diferenciava a olá. Ah, sim. Porque existiam outros tipos de oferta, né? Lembro de ter lido sobre a oferta pelo pecado, a hatat, pela culpa, a sham, e também a oferta pacífica, shelamim, onde partes eram comidas numa refeição mesmo, e a de cereal, minhá, mas a olá era a única por isso, pela queima total. E o fascinante é justamente essa distinção. Cada uma tinha um propósito muito específico. Expiação por um pecado, resolver uma culpa, comunhão, gratidão. A olá, porém, era focada nisso, na entrega sem reservas, nesse ato de subir por inteiro para Deus. Era adoração, sim, na sua forma mais absoluta naquele contexto. Puxa, e essa ideia de entrega total, ela encontra um eco muito poderoso quando a gente olha para o Novo Testamento, né? As fontes que analisamos destacam bastante essa conexão com Cristo. Me veio agora a passagem de Efésios 5, verso 2, que diz que Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É bem direto. Precisamente. Na leitura da teologia cristã, cada passo do ritual da olá, como descrito lá em Levítico 1, é visto como uma prefiguração, sabe? Um prenúncio do sacrifício de Jesus. Vários pontos se destacam muito nessa interpretação. Por exemplo, a exigência de um animal sem defeito, que está lá em Levítico 1.3. Isso é associado a Cristo como o cordeiro sem mácula, como Pedro fala em sua primeira carta. Certo, sem defeito, sem mácula, pureza. Isso. E a oferta tinha que ser voluntária, também em Levítico 1.3. Isso é visto como um reflexo de Jesus entregando a própria vida por vontade própria, como ele mesmo diz em João 10,18. E tem mais paralelos, né? Lembro de ter lido sobre a imposição das mãos e o sangue, como isso se conecta. Sim, sim. A imposição das mãos sobre o animal, descrita em Levítico 1.4, ela é interpretada como um símbolo da transferência dos pecados para o substituto. Algo que a teologia aplica diretamente a Jesus, que levou sobre si os nossos pecados, como Isaías 53 já apontava. O animal ser morto, no verso 5, aponta para a morte substitutiva de Cristo. A morte no lugar de outros. Exato. E o sangue aspergido, também no verso 5, se conecta diretamente ao sangue de Jesus que purifica, como a carta aos Hebreus explica tão bem. Nossa, é uma correspondência muito detalhada mesmo. E a queima total no altar? O que ela simboliza nessa visão? Bom, a queima completa do animal no altar, lá em Levítico 1.9, que gerava o tal aroma agradável. Isso é visto como um espelho da entrega total de Jesus na cruz. Um sacrifício completamente consumido, aceito por Deus, prazeroso a Ele, como Paulo diz em Efésios 5.2 que você mencionou.
Então, a Olá se torna, nessa perspectiva cristã, um modelo muito rico do sacrifício que seria considerado definitivo, entende? Entendi. Faz muito sentido. Se a gente conecta tudo isso, a Olá não era só um ritual antigo lá do deserto. Ela se torna um símbolo profundo da própria natureza do sacrifício que é central para a fé cristã. Mas aí vem a pergunta, né? E hoje? Sem templo físico, sem sacrifício de animais, essa ideia da Olá, da entrega total, ainda tem relevância? Ou ficou perdida no tempo? Não, de forma alguma. A aplicação espiritual continua muito viva, muito presente. Veja Romanos 12, verso 1, por exemplo. Paulo exorta os cristãos a apresentarem os seus próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma linguagem muito sacrificial, né? O conceito da Olá, essa entrega total, continua inspirando uma vida de dedicação integral a Deus. A ideia da oração constante como algo que sobe a Deus, a consagração da nossa vida, do nosso tempo, dos talentos, tudo isso ecoa a essência da Olá. É uma vida orientada para cima, para o divino. Faz todo sentido. Então, para a gente recapitular o que vimos hoje, nós exploramos a oferta de elevação, a Olá. Entendemos que o nome vem de subir, vimos o ritual da queima total do animal como um símbolo poderoso de entrega sem reservas e analisamos como, na interpretação cristã, cada detalhe desse ritual é visto como um prenúncio do sacrifício voluntário, perfeito e total de Cristo na cruz. E vimos que essa ideia ainda ressoa hoje, na forma de uma consagração pessoal, uma vida dedicada. Exato. E isso talvez nos deixe com uma questão importante para a nossa própria reflexão, né? Como é que essa noção de entrega total, de algo que sobe a Deus em dedicação completa, como isso pode ser interpretado ou, mais importante, vivido por nós hoje? Nos nossos diferentes caminhos de vida, nos nossos valores, que formas essa consagração irrestrita pode tomar hoje, para além do contexto religioso original? Fica aí algo para a gente pensar, né? Uma ótima reflexão final. Muito obrigada pela conversa esclarecedora. E aos nossos ouvintes, esperamos que tenham gostado dessa análise. Se gostaram, compartilhem este podcast com amigos e familiares. Continuem nos acompanhando para mais postagens e estudos da palavra. Até a próxima!